Doutor Flávio, agora quais são as áreas que a gente consegue colocar o fio de sutura silhuete? Então, essa também é uma outra pergunta que eu recebo muito frequente lá no Instagram, no direct, através dos canais que a gente tem. Nós podemos utilizar hoje sutura silhuete para tratar a sobrancelha, que está muito em alta. Então, assim, aquele envelhecimento, ou uma questão genética, um traço facial, que a mulher já tem uma sobrancelha mais retificada, ou seja, um padrão mais masculino, ou que tem uma cauda mais fechada, que fecha o olhar, a gente pode realizar o famoso brow lifting ou até mesmo fox eyes, dependendo do design que essa paciente quer, né? E o que esse design encaixa melhor na sua face. Então, o brow lift, a gente acentua o arqueamento que já existe na sobrancelha. O fox eyes, não, a gente já meio que já retifica um pouco essa cauda, faz uma sobrancelha um pouco mais elevada na sua cauda, né? Um pouco mais lateralizada. Então, óbvio que isso depende do desejo de cada paciente e da anatomia de cada paciente para ver se aquele desenho enquadra bem, encaixa bem na face dela, né? Então a gente pode usar para sobrancelha, usamos também para a região aqui do terço médio da maçã, que sofre uma queda muito frequente, e a gente observa essa queda onde? Aqui, né? Começa a marcar aqui, né? Isso, para o leigo paciente, quando ele vem até nós, a primeira queixa, doutor, meu sulco está ficando mais marcado. E essa paciente, às vezes, a jovem, ela não sofreu ainda uma perda óssea e tem sim uma queda do rosto. E essa queda faz esse pronunciamento dos sulcos. E aí você reposicionar, ou seja, a pessoa tem aquele volume preservado, não precisa de preencher, mas ela precisa de reposicionar. Então essa região é uma região que a gente usa muito o fio, principalmente para não volumizar. Região da linha da mandíbula, aquele famoso bulldog tão indesejado, ou a linha da marionete, né? Aquela boquinha triste que vai caindo, também é uma área que a gente utiliza muito. E nada mais bonito do que um contorno de mandíbula, né? Eu brinco que a mandíbula, ela funciona como se fosse um desenho de um quadro. Você tem uma tela bonita, né? Mas toda a estrutura de um quadro, ou seja, é a nossa moldura. Então aquela moldura, ou seja, a mandíbula está diretamente relacionada a esse traço da beleza, seja em homem, seja na mulher. E também a área do pescoço, aquela famosa papadinha, flacidez, que já tem pelo movimento, um pouco de pele, que também incomoda muitos pacientes. Então, assim, o fio a gente consegue utilizar em tratamento full face, desde a sobrancelha até a área do pescoço, e também, em alguns casos, até tratamento corporal. Um umbigo triste, então aquele umbiguinho que vai caindo, um braço, uma flacidez de braço. Mas o principal foco assim, que eu vejo que os pacientes mais procuram e querem é o reposicionamento facial pelo envelhecimento. Na barriga, a gente consegue usar fios? Sim, é muito comum pós-gravidez, assim, aquela mulher que não engordou muito, que tem uma flacidez leve, mas que já tem um traço transverso, que a gente chama o famoso umbigo chorão, né? Aquele umbigo triste, né? Ao invés de ser vertical, ele está mais transversinho. A gente consegue, para efeito lift de tração, fazer uma suspensão e reposicionar e melhorar um pouco a característica daquele umbigo, né? Então é uma área que a gente utiliza muito também. Parte interna do braço, que a gente coloca como se fosse bracelete, para fazer um efeito lift, compactar aquele tecido, tratar aquele excesso de pele. Pra gente não dar aquele tchau, né? Pra gente não dar aquele tchau molenga, não, tchau, então, assim, essas duas áreas, a nível corporal, elas são também muito utilizadas, o fio de tração sutura silhuete. E qual é a idade? Tem uma idade ideal para se colocar o fio? Ou é quando a gente sente que está realmente perdendo essa sustentação aqui? Não tem uma idade ideal, porque entra muito a questão da qualidade da pele. Nós sabemos que tem pacientes jovens, por uma questão genética, ela tem uma pele mais fina. Tem um processo de envelhecimento mais precoce, porque a derme é pouco espessa. Então ela tem um grau de flacidez mais precoce. Com isso a gente pode abordar esse paciente com a idade mais jovem. E também tem os casos que tem uma pele mais espessa, hipertrófica, que vai ter um envelhecimento mais tardio, que nós vamos estar abordando o fio em torno de 50 anos. Então, na verdade, a melhor indicação está diretamente relacionado ao grau de flacidez. Então não tem uma idade ideal, tem uma indicação ideal. Seja o paciente mais jovem que já está sofrendo um processo de envelhecimento, de flacidez da pele, ou seja um paciente que não, que segurou bem a 40, 45 anos, mas quando chegou numa idade 50, 55, começou a sofrer um processo de envelhecimento. E temos hoje casos de pacientes jovens que têm uma pele relativamente boa, mas que perdeu muito volume facial. Então a questão do uso de anabolizantes,
injeções de emagrecimento que nós temos hoje, né? E muitos pacientes estão utilizando. Pacientes que são adeptos a muita atividade física, que gostam do estilo de vida, de malhar muito, de corrida, que queima a gordura facial e leva a um desabamento dessa pele. Ou seja, a melhor indicação é quando o paciente percebe no início um grau de flacidez, uma queda do rosto. Então eu sempre falo, quando posterga muito o tratamento inicial, acaba que às vezes a gente tem que associar tratamentos, então o paciente despende de um budget maior, mais tratamentos, ou seja, mais investimento em tempo, em pós-procedimento, em associações de tratamento, do que quando ele percebe de imediato, ou seja, no início, e ele já nos procura. Que aí talvez com um único tratamento, o fio reposiciona, depois bioestimula, a gente já consegue manter ele muito bem. Mais tempo, com mais colágeno, mais viço e mais efeito lifting. Exatamente. E melhor resultado. E melhor resultado. Gente, fica aqui a nossa dica. Aliás, a minha dica, tá? Desse fio de sutura silhuete, que realmente é uma técnica incrível, inovadora, e eu tô apaixonada. Não é à toa, não querendo me gabar, mas que falam assim, nossa, você não tem 43, você tem 35, graças ao Dr. Flávio. Dr. Flávio, obrigada mais uma vez, tá? Olha, eu que agradeço ter você aqui hoje fazendo essa entrevista e ter você também como paciente. Então, para mim é um prazer enorme. Espero que a gente tenha passado bastante informação, né? Que a gente sempre o intuito é esse, passar informação. E também para quem tinha dúvida ou que não conhecia esse tipo de tratamento, saber que existe e que está super em alta, né? Então, muito obrigado. Para mim foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada a você. Beijo.